boa tarde, meu nome é Márcia. Apesar de eu ter essa carinha de 30, eu tenho mais de 40. Tô brincando. Mas se quiser saber realmente a minha idade, outros vídeos eu falo. Hoje eu não vou falar. E eu já tentei o suicídio. Eu já tentei me matar 3 vezes. É sobre isso que eu quero falar com você. Hoje eu sou a Márcia, casada com um bom marido, pastor João, que não era pastor, amém? Ah, mas casou com pastor. Não, ele não era pastor e carteirinha não traz salvação, carteirinha não é garantia de bom marido. O fato de um homem ser pastor não significa que ele é um bom marido, amém? E não é sobre isso que vamos estar falando hoje. É pelo fato de que um dia eu desisti de viver, que um dia eu estive dentro de um poço. A palavra fala em Gênesis 37 que os irmãos de José jogaram ele no poço. Ele esteve no poço. Ele que outrora estava vestindo uma roupa colorida. Ele que outrora estava vestindo uma roupa que simbolizava a diferença. Roupa colorida era roupa de honra, roupa de sou amado, roupa de sou querido. Agora ele está com suas vestes rasgadas pelos irmãos e jogado dentro de um poço. Sem esperança, sem expectativa de vida, escutando seus irmãos tramarem sobre o fato de que vão matá-lo. Ou seja, perdeu toda a esperança. Ali está José dentro de um poço, mas Deus tinha uma história para José. E eu, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu desisti, eu tentei o suicídio depois de muita coisa. Então, hoje, quem olha para Márcia, né, que é casada, mãe de 4 filhos, tem 3 meninas e um menino de 33 anos, então quase que escuro minha idade, né? Quem olha para essa Márcia casada, que tem filhos, 8 netos, pensa, nossa, essa mulher deve ter sido feliz pra caramba. E é sobre isso que eu quero falar com você. O fato de José estar dentro de um poço, o fato de estarem tramando contra a vida de José, o fato de ter acabado a esperança, o fato de não ter expectativa de vida, não significa que realmente acabou. A palavra de Deus fala, olha o que Deus fala para você hoje, o fim é melhor do que o começo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais o fará. Eu tentei o suicídio 3 vezes, então essa Márcia que você vê hoje, a mãe dela era muito pobre, meu pai me abandonou, pelo que eu entendi, meu primo Antônio contando para mim. Meu pai foi embora quando eu tinha 2 anos de idade. Então sempre vinha na minha cabeça um homem virando as costas para sua filha e indo embora. Né? Então eu sentia muita falta de pai. E aos 8 anos de idade, né, minha mãe me deixou com um cara, uma família que era os melhores amigos dela, que ela tinha como irmão. E esse homem de... sei lá, hoje eu olhando assim pro passado, porque às vezes as coisas é nítida. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai fechar as tuas feridas, mas não vai te dar amnésia não, você vai lembrar, só não vai doer. Você só não vai ver doer, você vai olhar para a cicatriz e falar, eu sou forte, Deus me fez forte. É sobre isso que eu estou falando com você. E eu, por sentir muita falta do pai, eu abracei o pai da Sheila, seu Jorge. Olha só, pai da Sheila e do Jorginho. Sheila tinha 8 anos, eu tinha 8 anos, Jorginho tinha 7. Né? Deus não me trouxe amnésia, Deus me trouxe cura. Eu consigo falar sobre isso tranquilamente, sem sentir dor, sem sentir nada. Eu abracei o pedófilo. E durante em torno de 1 ano, mais ou menos, esse homem abusava de mim. E eu tinha medo de falar com a minha mãe, porque eu achava que eu era culpada. Você, papai, você, mamãe, procure ser o melhor amigo, dê abertura aos seus filhos para eles falarem o que quiserem, sem medo de apanhar. Eu tinha muito medo de apanhar. E como se não bastasse, aos 12 anos de idade, eu pedi minha mãe para ir numa festa e minha mãe deixou. Ei, papai, mamãe, 12 anos é criança, não tem que estar indo para festa de adulto de madrugada não, 12 anos é criança. Se você vai com seu filho na festa, volte com seu filho, amém? Não confie. Na volta, eu sofri um estupro coletivo por 6 homens. E minha mãe tentou, esqueci até dessa parte, minha mãe ela tentou o aborto, porque ela achava que ela ia morrer de fome. Uma paraíba analfabeta que cortava cana no mangueiral, né, no Nordeste, ela vem aqui para o Rio de Janeiro tentando uma história de vida melhor, né, e quando ela chega aqui engravida desse homem, e esse homem pegou e foi embora, e agora o que ela faz? Ela pensa, a melhor coisa que vai fazer é um aborto, então vamos fazer um aborto.
Só que, para a glória de Deus, esse aborto não funcionou, esse aborto não deu certo, né? Sou eu essa que vos fala. E hoje eu sou a pastora Márcia, estou aqui falando com você. Deus tem propósito na sua vida. Depois já eu odiava minha mãe por conta disso, porque minha mãe falava assim, esse troço é tão ruim, quando ela estava bêbada. Tem gente que, talvez você escute pastores dizendo que beber não é pecado. Beber é pecado sim, tá? Beber é pecado e é um pecado muito grave. É uma das estratégias de Satanás para destruir famílias. E minha mãe, muitas vezes bêbada, ela falava, esse troço é tão ruim que não morreu. Mas na verdade Deus tinha propósito na minha vida. O diabo tinha entrado. Depois você vê lá, testemunho da dona Joana. Tem 1, 2, né? Uma mulher que aceitou Jesus, Deus transformou da água do vinho. Minha mãe nunca foi ruim, gente, nunca. Minha mãe foi uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. E que o diabo enganou com suas mentiras. Vivia dentro de terreiro, fazendo obra de feitiçaria. Na verdade, não fazendo, tentando desfazer as obras de feitiçaria que foram feitas para levar o meu padrasto embora. E através dela tentar salvar sua família, através de terreiro, através de feitiços, ela abriu a porta para o diabo e o diabo entrou. Então imagina a nossa casa. Minha mãe é alcoólatra, bebendo direto, né? Eu sofri pedofilia, tentou me abortar, eu não consegui, ninguém morreu de fome, né? Agora, há alguns anos atrás, eu orando ao Senhor, falando de Deus sobre isso, Deus me mostrou em visão, para a glória de Deus, ao aceitar Jesus como Salvador, Deus começou a me mostrar coisas que Ele queria me revelar, mas Ele não podia, porque eu não dava um passo em direção a Ele. Hoje eu dou 50 passos, quantos passos, eu estou sempre andando em direção a Cristo. Deus me mostrou em visão uma mulher jovem, parecia ter 20 e poucos anos, e um espírito ficava rodando, um demônio rodando ela, um espírito de loucura rodando e falando no ouvido dela, você vai morrer, essa criança vai morrer. E essa mulher alisava uma barriguinha, né? E aí Deus falava comigo que o bebê daquela barriguinha era eu e a mulher era minha mãe. Ou seja, o diabo, Deus me mostrou a minha mãe no passado. Ela achava que ela estava pensando, ela não estava pensando. Tinha um demônio falando na mente dela. Muitas vezes tem um demônio falando na tua mente que não vai dar certo, que é para você se matar, que acabou, que não tem jeito, que não tem futuro. É demônio falando e você pensa, poxa, você pensa que é os teus pensamentos, não são seus pensamentos. Pensamentos que vêm, se joga de cima dessa ponte, se mata, ninguém te ama, ninguém te quer, se joga na frente desse carro. Gente, demônio. Hoje, para a glória de Deus, eu consigo às vezes olhar para as pessoas e ver os demônios falando no ouvido dessas pessoas. Vou até lá, tem gente que fala, mulher não pode botar a mão em homem. Cara, enquanto os outros estão batendo nas minhas costas, né? Que mulher não pode botar a mão em homem, eu estou lá repreendendo demônios, falando no ouvido daquela pessoa, falando que ela não tem valor. Você tem valor. Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele sofreu, ele recebeu aquela coroa de espinho, tudo por amor a você, por amor a mim, por amor a todo mundo. Deus não quer saber se é preto, se é branco, se é amarelo, se é azul, se é grande, se é baixo, se é pequeno, se é rico, se é pobre. Deus morreu por todo mundo porque Ele quer nos salvar. E detalhe, se preciso fosse, Ele morreria novamente. Morreu e morreria novamente. E esse Deus, Ele veio e salvou a minha mãe. Ele salvou a minha mãe porque minha mãe era alcoólatra e era impossível para minha mãe se libertar do alcoolismo sozinho. Tentando salvar a família, ela tentou diversas vezes se livrar do alcoolismo, até um dia que ela entrou numa igrejinha. E um irmão, sem carteirinha, querido, né? Porque eu creio nisso, porque eu conversando com algumas pessoas, me disseram que parece que não foi o pastor, mas se foi, glória a Deus. O que importa é a unção. Botou a mão nela e repreendeu a bebida. E depois daquela oração, minha mãe nunca mais bebeu. Minha mãe que durante diversas vezes tentou parar de beber para salvar a família. Porque minha mãe, ao fazer as obras de feitiçaria, para se livrar das amantes do meu pai, né, os amantes fazendo obra e minha mãe tentando desfazer, minha mãe abriu uma porta para o inferno e minha mãe se tornou alcoólatra. Mas isso você vê lá no testemunho lá. Então, você vê que desgraceira, né? Sou filha de Paraíba, tem que falar como Paraíba. Que desgraceira que era a minha vida, que desgraceira que era. Mas alguém cheio da presença de Deus tocou a minha mãe. Mas veja, essa oração, ela só teve poder da minha mãe ser curada porque minha mãe entrou na igreja determinada a ser curada.
Ela ouviu falar de um Jesus que salva, cura e liberta, e mesmo que o mundo dissesse, é besteira, ele não existe, ela acreditou. E esse que morreu e ressuscitou, ele não está pregado, ele não é de gesso, ele não é de pedra, ele não pode ser carregado por mãos humanas, ele não habita em imagens de esculturas que muitas vezes pode ser transportada para um terreiro de outras religiões, né, para lugares de outras religiões. Ele é um Deus invisível, mas ele é um Deus presente. E quando você ora, você clama, porque a palavra de Deus fala que veja, pobre, rico, Deus não está perguntando qual é a tua religião, Deus está falando, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando minha mãe entrou numa igreja determinada a ser curada, minha mãe foi livre do vício da bebida. Minha mãe nunca mais bebeu. E caso haja dúvida de que era alcoólatra, minha mãe bebia praticamente todos os dias até desmaiar. Quando não tinha a famosa pitu, né? Minha mãe bebia às vezes álcool puro. E foram mais de 18 anos bebendo. Uma oração. E minha mãe nunca mais bebeu para a glória de Deus. Cara, o que mais que aconteceu? Eu fui traída diversas vezes, eu não dava certo nos meus relacionamentos. Gente, hoje quando eu oro, eu prego, eu falo, pelo amor de Deus, eu tentei me matar por causa de homem. Eu entrei em depressão por causa de homem. Gente, tanto homem no mundo e eu querendo me matar pelo homem errado. Eu entrando em depressão por causa de homem errado, achando que eu não ia casar com ninguém por causa de homem errado. Por causa de homem errado. Porque se não está comigo, eu entreguei o meu caminho ao Senhor, eu entreguei a vida ao Senhor, Deus está tirando. Porque um homem que trai, querido, não é um homem para você. Uma mulher que trai, meu amigo, não é mulher para você. Aí você vai fazer o quê? Vai ficar em depressão, chorando por alguém que não presta, que Deus tirou. Vê lá nos meus vídeos lá que fala restauração de vida sentimental, acho que é esse o título, restauração de vida sentimental, pastora Márcia M. Cunha, e você vai ver tantos processos que eu já passei. Eu tinha tudo para dar errado, tudo. Mas eu posso dizer que eu ainda estou dando certo. Você está vendo aqui minha cara inchada porque eu estava orando, eu estou há dias tentando te dizer isso, gravar um vídeo para te dizer isso. Isso aqui é templo do Espírito Santo. O diabo é doido para destruir o nosso corpo, porque ele é morada de Deus. Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Coloca a tua mão, fala comigo aqui, aí você fala seu nome, eu vou falar o meu, eu, Márcia, aí você fala o seu nome. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Assim como o Senhor salvou a irmã Márcia, né? Tentou suicídio três vezes e hoje eu peço a Deus vida, porque eu ainda tenho que criar a Joana, porque passei dos 40, né? Vê outros vídeos que você vai saber a minha idade. Meu marido queria mais um filho e Deus não me deu. Laqueada, querido, laqueada, velha. Deus não me deu um bebezinho chamado Joana, que fez 1 aninho agora há pouco tempo. Deus tem muita coisa. E imagina se eu tivesse conseguido me matar. Se eu me mato, eu perco a salvação. Então, o que Deus está querendo te dizer hoje? Ele quer te salvar. Ele quer te dar vida. Eu vou pedir a você, se inscreve no meu canal, pastora Márcia M. Cunha. Não tem fins financeiros, eu tenho um sonho. Eu ainda tenho um sonho. Estou velha, mas eu ainda tenho um sonho. Deus me deu um filho agora há 1 ano. Nós tínhamos uma igreja que eu tenho muitos amigos pastores, diáconos, obreiros, gente que até está sentado no sofá agora porque está sem igreja, mas que não pensava em congregar lá, em ajudar lá, em ficar comigo. Muitas vezes a pessoa chegava lá na igreja e falava, olha, meu coração está ardendo, Deus está falando para eu ficar aqui, mas não ficava. Por quê? Na minha igreja entrava muito morador de rua, muito homossexual. Querido, homossexualismo é pecado, eu prego contra o homossexualismo, mas eu só prego se Deus mandar. Se Deus me deu uma palavra em casa para eu pegar, algumas pessoas da minha família, não todas, minha família é muito grande, mas algumas pessoas da minha família me criticaram, porque achavam que eu tinha que chegar na igreja. E ao perceber que a igreja estava cheia de homossexual, eu deveria pregar batendo no homossexual, eu não pregava. Por quê? Porque Deus me deu uma palavra em casa, eu marquei ela na Bíblia, Deus me deu toda a revelação da palavra e eu pregava exatamente o que Deus mandou eu pregar. Amém? Então, se Deus mandasse eu pregar sobre homossexualismo e eu chegasse lá e estivesse, eu ia pregar. Correto? Eu ia pregar sobre homossexualismo. Mas se Deus não mandasse, eu ia pregar só o que Deus mandou.
Porque esse evangelho aí, que todo mundo é bonzinho, que tá tudo legal, você pode sair com a marido, fazer beber, trair, mentir, se prostituir, depois vai para a igreja, abraça um padre, abraça um pastor e tá tudo certo, eu vou morar no céu. Esse evangelho aí não existe, não. Esse aí é o evangelho de Satanás. Não é nem evangelho, evangelho é o nome de Cristo. Eu ainda estou procurando uma palavra desprezível para colocar nessa distorção de evangelho que o diabo criou para todo mundo achar que a porta do céu é larga. Não, a porta do céu é estreita, querido, é estreita. E para eu ser salvo, eu preciso ser amigo de Cristo. E para eu ser salvo, eu preciso dar um passo em direção a Cristo. Se inscreva no meu canal, bota lá testemunho, pastora Márcia Cunha. Eu não nasci pastora não, querido. Deu tudo isso aos 40, quando eu fiz 40 anos de idade, no dia do meu aniversário, eu me ajoelhei e eu comecei a orar e começou a vir uns flashbacks, não sei falar direito não, tá? Estudei, fiz supletivo, né, em escola pública, nada contra a escola pública, mas a verdade é que o meu estudo foi muito eu mesma, eu mais sozinha do que eu na escola. Mas veio assim umas lembranças do passado e eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, como eu sofri até aqui. No dia do meu aniversário de 40 anos, Deus me traz a lembrança, um monte de coisa. Gente, não tem como eu gravar nesse vídeo tanta coisa que eu passei. Aí sabe o que Deus falou comigo? E eu gravei no meu coração e eu dei glória a Deus, aleluia. E hoje eu posso te dizer, eu sou curada, eu consigo falar tranquilamente sobre essas coisas. Eu sou curada. Deus falou assim, tudo que você passou eu vou usar no teu ministério para edificar pessoas, para edificar famílias, né? E eu tenho um sonho ainda. Tô velha, Deus me deu um bebê há pouco tempo para criar. É reabrir a minha igreja, onde era cheia de crianças. Eu tinha o hábito triste de falar que não tinha dizimista, porque o João e eu olhava muito para o aluguel, os projetos, tirando alguns projetos, muito projeto, né? De música, mas ainda tinha muito projeto no papel. Então eu ainda tenho esse sonho de reabrir a igreja. Então, estou falando isso porque se você se inscrever no meu canal, aí depois tem alguns vídeos aí que até aparece comercial, mas eu não estou ganhando nada com isso. A pastora Márcia está ganhando dinheiro com o YouTube. Está ganhando R$500, R$1.000. Querido, eu vou correr para abrir minha igreja. Então se inscreva no meu canal e assista o vídeo. Ou não se inscreva, não curta, mas assista os vídeos que está testemunho, pastora Márcia Cunha, testemunhos que falam de fé e verdade. E aceite Jesus como único e suficiente Salvador. Assim como Deus restaurou a minha vida, Deus vai restaurar a tua vida, para que você seja honrado, em nome de Jesus, pela glória de Deus. Amém? Vou fazer uma oração pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu repreendo em nome de Jesus esse demônio que está falando no ouvido dessa pessoa para ela se matar. Eu repreendo em nome de Jesus esse demônio que fica falando no ouvido dessa pessoa para ela se jogar, para ela que ela não tem família, que ninguém a ama. Esse demônio mentiroso, em nome de Jesus, eu estou te dando uma ordem agora, vai batendo retirada. Demônio, tu sabe o poder do nome de Jesus. Demônio, em nome de Jesus, respeita o nome do Criador e bate retirada agora. Seja liberto em nome de Jesus. Amém.